Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mosplay. Meu nome é Dicleci. Já sabem, aqui trazemos figuras emblemáticas que marcaram e continuam a marcar o desporto moçambicano. Nós trazemos o craque Avelino, antigo jogador desportivo de Maputo e da seleção de Moçambique. Mr. Avelino, seja bem-vindo ao nosso bate-papo no canal. Antes de mais, gostaríamos de saber como é que está o Mister e como é que estão a ser as atividades no Desportivo de Maputo, sabendo que o Mister é treinador da equipe júnior dos Alvinegros da capital do país. Bom dia, eu estou bem, de saúde, os trabalhos estão a andar bem, porque não temos nenhum jogador com lesões graves, nesse sentido. E o campeonato acabou de começar agora, estamos a tentar ensinar os miúdos o ABC do futebol. É certo que os júniores já é quase alta competição, mas não deixam de ser ainda jovens que ainda precisam de aprender, e é o que temos estado a fazer até agora. Enquanto ao trabalho tem andado. Perfeitamente. Mr. Avelino, primeiro vamos querer saber da atividade do Mister na altura como jogador. Como que o Mister chega à equipe desportiva? Eu cresci na Malangalene, para quem conhece, eu cresci na Malangalene, na Shoprite da Malangalene, eu cresci lá. Por sorte até fui vizinho do Titi, do Luís Paru, do José Bernardo, do Manuel Baloi. Esses eram meus vizinhos lá. Então, eu cresci lá e comecei a jogar no bairro como qualquer jovem. E mais tarde decidimos fazer teste no desportivo. E foi assim que eu cheguei lá nos juvenis desportivos. E depois de lá, como é que foi o degrau até chegar à equipe sénior? No desportivo havia bons jogadores, porque depois tinham aquela equipe da Debec, do Chamangulo, que era treinada por Mr. Xandi na altura. Eles ganharam o torneio do Bebé em 92, onde estava lá o Dari Monteiro, o Nonon, o Lilas, o Josefa. Na altura eram juvenis, foram meus colegas. Então eles tinham uma boa equipe. Eu, como saía da Malangalene, o grosso era daqui do Chamanculo. Eu tive dificuldades, mas eu consegui me impor e lá fiquei dos juvenis, fomos campeões, fui campeão de júniores e subi para os séniores, graças ao Mr. Zaras e ao Mr. Miguel. O grande Mr. Zaras. Depois, como é que foi o trajeto na equipe sénior? Sei que teve algumas passagens pelo estrangeiro, quero que conte um pouco dessa história. Eu quando subo para os séniores, ainda tinha idade de júniores, né? Exato. O Mr. Sacurito até estava a esquecer de falar do Mr. Sacurito, Deus o tenha. Ele era treinador de júniores. Eu, quando jogava nos juvenis, ele era treinador de júniores. Eu era treinado com o Mr. Gentil Escrivão nos juvenis, e o Mr. Sakura era treinador de júniores. E ele chamou-me para eu ir trabalhar nos júniores, porque nos juvenis eu não tinha espaço. E ele gostava da minha maneira de jogar e chamou-me para os júniores. E eu, quando chego nos júniores, fui titular. Eu não jogava nos juvenis, mas fui ser titular nos júniores. Então, para mim foi uma das pessoas também que me marcaram. E quando subo para os séniores, chego nos séniores também, estava recheado de bons jogadores. Estava lá o Mr. Tiago Machaíce, o Faustino, o Nelinho Chester, o Nelinho Mulato. Tínhamos o José Bernardo, tínhamos o Luís Parruque, o Francisco, tínhamos o Tomás Ginguana, tínhamos bons jogadores, bons craques. Então, não era fácil, mas eu cheguei lá em 95. Ainda tinha idade júnior, mas o Mr. Miguel apostou em mim e graças a Deus fiz quase o campeonato todo de 95 e tive a possibilidade de 96 ir para os júniores de futebol do Porto. Ok, em 95 fomos campeões também em Centros e em 96 tive a oportunidade de ir graças ao professor Rui Caçador, que ele era treinador da seleção de Moçambique. Algum potencial em mim e eu faço lá jogar as júniores do Porto e assim foi. Ok, eu quero perceber, quando chega aos júniores do Porto, não houve a progressão desejada? O que exatamente aconteceu?
para que isso não acontecesse? Estilo subir dos júniores para os séniores. Exatamente. Diretamente. Sim. É tão simples quanto isso. Era difícil na altura, né? Um jogador sair diretamente dos júniores para os séniores. Estou a falar de 96, 97, quando eu fui lá. Era muito difícil. Os únicos jogadores que tinham feito isso era o Vitor Bahia na altura e talvez o Domingos Paciência. Foram os únicos que tiveram a chance de subir diretamente dos júniores para os séniores. Porque eles também, 95, 96, 97, não, 95, 96, eles tinham uma super equipe, né? O Porto tinha uma super equipe. Eu, a jogar nos júniores, a minha ambição era de um dia ser chamado para ir representar os séniores. Mas eu, quando fosse lá, eu olhava para o plantel dos séniores e eu sentia dificuldades. Tinham lá jogadores como o Mário Jardel, tinha o Drulovic, tinha o Grandes nomes. o Paulinho Santos, tinha o Jorge Costa, tinha o Vitor Bahia. Então não era fácil um jogador a vir de Moçambique com pouca experiência e chegar lá se impor. Isso que era muito difícil. Sair dos júniores diretamente para os séniores. Lá os jogadores, quando saem dos júniores, são emprestados para ganhar um pouco de rotina, de rodagem, assim, e depois é que regressam. Então não fugiu a regra. Eu também fui emprestado ao Sardinense. Depois foi a história que seguiu, né? Ok. E conta-nos um pouco dos maiores trajetos na seleção nacional, boas recordações que continuam na memória do Mr. Avelino. São poucas, porque eu joguei pouco, né? Joguei pouco, porque depois contraí uma lesão grave. A minha vontade era ter jogado muito mais, mas contraí aquela lesão grave. Então, a minha carreira foi curta, posso assim dizer. Os momentos marcantes, posso dizer, é a minha convocação para o CAN de Burkina Faso, 98. O único gol que Moçambique marcou no tal CAN, eu que marquei, contra a Zâmbia, na derrota 3-1. Foi o único gol que Moçambique conseguiu nesse CAN. Então foi um momento marcante para mim. O outro momento marcante foi a minha saída do Desportivo de Maputo para o Júnior de Futebol Clube de Porto. Então são esses dois momentos marcantes pela positiva. Exatamente. E pela negativa. Foi no dia que eu contraí a lesão contra o Zimbábue no estado da Machado. Foi dos dias mais tristes. Isso comprometeu a carreira do Mister. Quase acabou com a minha carreira. Dali em diante já não foi a mesma coisa. Então, por isso que digo que a minha carreira foi curta por causa disso. Perfeitamente. Mister, qual é o conselho que vais deixar agora aos miúdos que querem abraçar a carreira futebolística e aqueles que já estão nos juvenis, júniores? Qual é a palavra que o Mister tem para eles? O que eu tenho a dizer aos miúdos, aqueles que querem abraçar a carreira de futebolista, é preciso muita entrega, muita dedicação. Jogar futebol não é fácil, né? É preciso treinarmos todos os dias, com sol, com chuva, temos que evitar ir às baladas, discotecas, temos que evitar namoricos de qualquer maneira, temos que evitar bebideiras. Então não é fácil ser jogador de futebol, a pessoa tem que fazer as coisas certas e seguir o caminho certo. E já vimos que o futebol dá dinheiro, né? Mas isso é preciso sorte. Não é por acaso que temos o Gianni Catamo, temos o Renildo, temos tantos jogadores que jogam fora, é porque dedicaram-se e continuam a dedicar-se. Então é preciso que as pessoas, os jovens, principalmente os jovens atuais, eles perdem-se muito por causa das coisas mundanas, né? Sim. Quando o desporto não combina com isso. A pessoa tem que, não porque não pode fazer, mas tem que saber que ele é um atleta de alta competição, o que é que ele quer e evitar no máximo essas pequenas coisas. Exatamente. Mister, nós agradecemos. Bom treino. Muito obrigado. Nós estamos felizes. É exclusividade. E falar de outra vez que não é fácil, Mister Avelino, se ter entrevista. Eu tento evitar. Já falei muito da minha carreira e às vezes
E às vezes minha mãe chateia-se por isso. Por que andas aí ainda a falar de futebol, de ti? Então nós somos privilegiados. Mister, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, Diego, estou à disposição. Qualquer coisa. Nós agradecemos. Muito obrigado, bom trabalho. Da próxima já tirei a fotografia. Essas coisas todas. Big Place in the house.